Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, estamos aqui no grande discurso que Jesus faz depois da última ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E Jesus agora, no seu discurso, ele fala da importância de permanecer nele, ele dá um novo mandamento, e ele fala também da sua ida para o Pai, da sua comunhão profunda com o Pai, e da sua ida para o Pai. É o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, nesse texto que é colocado diante de nós pela liturgia. Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Amados e amadas de Deus, Jesus veio do Pai. O Evangelho de São João inicia com Jesus, com o Pai. No princípio era o Logos estava voltado para Deus e o Logos era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1 vai dizer: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus é o Filho eterno que estava eternamente com o Pai e que entrou na nossa história, assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa carne. Ele veio do Pai, ele revelou para nós o Pai. Agora, com a sua glorificação, com a sua morte e ressurreição, ele volta para o Pai. É o que Jesus diz: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. E Jesus continua: mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Amados e amadas de Deus, a tristeza encheu o coração dos discípulos. E encheu o coração dos discípulos por quê? Porque seguiram Jesus, porque era bom estar com Jesus, porque foram verdadeiramente discípulos de Jesus, amigos de Jesus. Jesus vai chamar os discípulos de amigos. Eles verdadeiramente conviveram com Jesus, são amigos de Jesus. E então é normal que sintam a falta de Jesus, é normal que sintam a falta. Jesus não vai estar mais fisicamente no meio dos discípulos, por isso é normal que estejam tristes porque o Mestre vai passar pelo mistério da morte e ressurreição, tristes porque o Mestre vai para o Pai. Continua o Evangelho, Jesus dizendo: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. Amados e amadas de Deus, Jesus vai ao Pai. Mas Jesus mandará para os discípulos o defensor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele deve ir ao Pai. Por isso é bom para os discípulos que ele vá, porque indo ao Pai, ele manda para os discípulos, ele manda para a igreja, ele manda sobre os seus o dom do Espírito Santo. Jesus morre e ressuscita, o Pai o ressuscita, ele vai ao Pai. Indo ao Pai, ele manda para os seus o dom do Espírito Santo. E Jesus continua: e quando vier,
Quer dizer, quando vier o Espírito Santo, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ele, amados e amadas de Deus, o Espírito Santo demonstrará ao mundo, o Espírito Santo tornará claro, o Espírito Santo revelará, o Espírito Santo mostrará, fará com que os discípulos compreendam, com que os discípulos de Jesus compreendam em que consiste o pecado, em que consiste a justiça e em que consiste o julgamento. E Jesus explica: o pecado porque não acreditaram em mim. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno. Jesus é aquele que revela o Pai. E o pecado consiste em quê? Em não terem acreditado em Jesus. E não acreditando em Jesus, rejeitaram Jesus. Não entraram no mistério de Jesus. Não acolheram a salvação de Deus presente no meio dos homens em Jesus de Nazaré, o Filho eterno de Deus. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Amados e amadas de Deus, Jesus vai morrer. Aparentemente parece que ele foi injustiçado, aparentemente parece que a morte foi vencedora, que o mal foi vencedor. Mas Jesus diz: não, a justiça porque vou para o Pai. A morte de Jesus é o momento da sua glorificação. É o momento da realização do projeto de Deus, da salvação do mundo, da salvação da humanidade. Então ali se realiza a justiça de Deus. A justiça porque vou para o Pai. Na morte de Jesus, o mal é vencido. Na morte de Jesus, o mal não diz mais a última palavra, mas é a salvação de Deus que vence. Ele vai para o Pai, é a sua glorificação. A justiça é feita porque a morte é vencida, o mal é vencido. O mal não diz mais a última palavra. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais vivereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Quer dizer, na morte e ressurreição de Jesus, o chefe deste mundo já está condenado. Jesus é o vitorioso, Jesus é o vencedor da morte. Que essa palavra de Deus nos ajude hoje. Nós que vivemos hoje na história, nós que estamos aqui hoje seguindo Jesus, que essa palavra de Deus nos ajude a nos abrirmos para a celebração de Pentecostes, o dom do Espírito Santo. Jesus que foi ao Pai e manda para os seus o dom do Espírito Santo. Que essa palavra de Deus nos ajude a entrarmos no mistério do pecado, no mistério da justiça, no mistério do julgamento e perceber que em Jesus Cristo tudo isto foi vencido. O pecado não diz mais a última palavra. A justiça foi realizada. O julgamento deste mundo já foi realizado em Jesus Cristo. Ele é o vencedor da morte. Quem crê em Jesus tem a vida e tem a vida eterna. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito